Graça e paz, irmãos e irmãs, que alegria nós iniciarmos mais uma série nesta semana. Eu espero em Deus que você esteja sendo muito abençoado com todas essas séries que nós estamos aqui ministrando para vocês. Quero deixar bem claro que isso aqui não é apenas para a gente passar um tempo, não é porque a gente não tem nada melhor para fazer. Estamos aqui entendendo que Deus tem nos direcionado a ministrarmos para cada um de vocês que tem tido aí essa oportunidade e também tem colocado isso como prioridade para você. E na sua devocional usar essas ministrações para você pensar, para você orar a respeito, para você crescer. Nós estamos procurando falar aqui de assuntos que vão lhe ajudar a ser um cristão melhor, um discípulo melhor. Afinal de contas, nós não podemos viver apenas uma vida religiosa, nós não podemos ter apenas uma vida medíocre, nós não podemos ser afetados apenas na superfície, apenas nas ranhuras do nosso caráter, da nossa vida, mas a gente precisa ser transformado de glória em glória. Temos falado, portanto, da vida de um discípulo. Semana passada nós já entramos falando sobre renúncia e hoje eu quero falar sobre como nós vencemos. Nessa série nós queremos falar durante essa semana como é que a gente vence a tentação, como é que a gente vence a imoralidade. E a gente quer aprender isso de forma preventiva. Quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de tentação, quando a gente fala de imoralidade, a gente precisa ter um antídoto, a gente precisa ter uma palavra que seja preventiva com respeito ao pecado, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não se submeta, venha domesticar o pecado, mas que a gente possa vencê-lo antes de se tornar um pecado na nossa vida. Ainda no preâmbulo, que seria aquele momento da tentação ou da ira, a gente poder vencer o pecado na sua raiz, para não sermos dominados pelo pecado, mas sermos dominados ou guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então seja conosco para que a gente possa então conhecer as Sagradas Escrituras e o que a Bíblia nos ensina para que possamos vencer o pecado, vencer a imoralidade em nome de Jesus. Romanos, no capítulo 7, verso de número 14, diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou um homem, pois sou humano e, portanto, escravo do pecado. Eu quero ainda, nesse primeiro momento, nesse ato introdutório, falar sobre esse versículo 14 que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma, e não apenas à igreja de Roma, porque a carta aos romanos é uma carta doutrinária, tem princípios que a gente precisa aqui colocar em nossas vidas, né? A gente precisa observar na nossa caminhada como cristãos, como discípulos e discípulas, e a gente precisa entender esses princípios para a nossa vida. Então não foi escrito apenas para a igreja de Roma, mas foi escrito também para a nossa vida nos dias de hoje. E ele está dizendo aqui que o problema não está na lei, porque às vezes a gente acha que por nós estarmos na graça, né, a lei era o problema. E a lei nunca foi o problema, né? O problema está no ser humano. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro aqui. A lei é espiritual, porque a lei revela sobre Deus. Por mais que seja dura, por mais que seja difícil de se cumprir a lei ela é espiritual. Porque a lei aponta para o que é reto, o que é certo, o que é justo, o que é perfeito, o que é de boa fama, o que é de bom caráter, o que é regrado. A lei apontava para um Deus que não tem variação,
Deus não vai variar de acordo com, nem com respeito à cultura, à geografia, à posição social, cultural, nada disso. Mas a lei do Senhor é uma só, é uma só. Por isso ela é espiritual e ela é boa. E aí, por que nós não podemos ser salvos pela lei? Porque nós somos seres humanos. E a nossa humanidade vai nos fazer pecar, e a gente vai estudar sobre isso. O problema é lidar com a nossa humanidade. Então você não pode perder essa série, porque está aí a nossa grande batalha da nossa vida. Não é nem contra o diabo, mas é contra o pecado que milita nos nossos membros, no nosso corpo. É contra a nossa humanidade. É contra o nosso eu errado, contaminado pelo pecado. Ou nós vencemos a imoralidade, ou nós vencemos as tentações, ou nós vencemos o pecado, ou nós seremos vencidos e vamos viver alguma coisa, mas não o verdadeiro evangelho. Então, quando a gente olha para a lei, a gente precisa entender que ela é espiritual e boa porque reflete Deus, que é santo, E da mesma forma, assim como Deus é santo, 1 Pedro 1,16, nós também precisamos viver uma vida de santidade. Então, quanto mais nós darmos lugar à nossa humanidade, ou lugar à nossa carne, mais nós vamos cometer pecados, mais imorais seremos. Quanto mais nós nos esvaziarmos de nós mesmos, renovarmos a nossa mente, nos enchermos da palavra e vivermos em vigilância, mais nós vamos vencer as tentações, a imoralidade e vivemos uma vida abundante. Falaremos sobre isso, continue conosco e nós vamos dar a você toda a ferramenta que você precisa para viver uma vida abundante em nome de Jesus. Deus te abençoe, um excelente dia.